A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que eu trago hoje para vocês se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, e o título diz: Jonas prega em Nínive, o arrependimento dos ninivitas. Então vamos à leitura. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te-ei e vai para a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas aos homens e aos animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhe faria e não fez. Amém, amados? Então, meus amados, essa palavra aqui, ela se resume em uma missão, né, que Deus deu a Jonas. Jonas, nós sabemos todo o trajetório de Jonas, né, até chegar à cidade de Nínive, que Deus tinha dado a ele essa missão, porém no início ele se recuou, né, a cumprir a missão que o Senhor tinha dado a ele. Mas quando Deus ele quer algo de nós, né, que a gente, por mais que a gente fuja, a gente sempre acaba se vendo no centro da vontade do nosso Deus, né? Porque a vontade do nosso Deus ela prevalece. Isso em todas as situações, né? Que é maior o Senhor que todas as coisas, certo? E aqui a gente vê que Jonas, ele, apesar de ter recuado, né, acabou chegando ao centro da vontade do Senhor, que era o desejo de Deus que ele pregasse na cidade de Nínive, né? Porque ele tinha amor pelaquele povo, né? Porém, as pessoas meio que não sabiam definir o que estava fazendo, se era certo ou que era errado, porque geralmente quando a gente começa a seguir um caminho que não provém do Senhor, é como se todas as obras que a gente fizesse, né? Estou falando de obras más, né? Porque tudo se faz, é chamado de obra, né? Mas tem as obras más, tem as obras que provém do Senhor, né? Então, quando esse povo se encontrou, quando Jonas, né, no caso, foi à cidade de Nínive, o desejo do Senhor era que ele pregasse para aquele povo, porque era um povo que estava andando de uma maneira que não estava agradando aos olhos do Senhor. Porém, Deus tinha um amor pelaquele povo muito grande e deu a chance de eles se converterem, cada um do seu mau caminho, que foi enviando Jonas, né, o seu servo, para pregar para aquele povo. Tanto que as pessoas receberam a pregação de Jonas de uma maneira grandiosa, né? Porque tudo que vem do Senhor é grande, né, minha gente? Mas para você ver que até o rei, ele desceu do seu trono, se vestiu de saco, né? E pediu que todo o povo enjejuasse, para que a ira do Senhor saísse sobre deles, né? Porque o Senhor ia destruir aquele povo, aquela cidade. E nisso, até o rei se humilhou ao Senhor, né? Reconheceu que estava fazendo, praticando atos que aos olhos do Senhor não estava sendo agradável, né? E nisso,
Deus viu o esforço daquele povo, né, que jejuaram, né, até os animais eles fizeram os animais se submeter, né, os em jejum também, que nem boi, nem nada do que eles criavam naquele tempo, ele não permitiu que bebesse nem comesse. Então foi um jejum muito grande, né, porque até os animais eles deixaram, né, sem pasto, sem água, para que o temor dele cresceu tanto naquela pregação que Jonas estava trazendo, porque ele viu que Jonas realmente tinha o que era de Deus, né? E creram na pregação de Jonas e se converteram todos do mau caminho que eles estavam seguindo. E nisso o Senhor se arrependeu do que ia fazer com aquele povo, né? E nisso a gente vê aqui, tira por aqui, porque, gente, eu, assim, desde o fundamento do mundo, a gente sempre ouviu pessoas pelas ruas, pelas praças, seja lá em qualquer lugar que a gente tiver, a gente sempre tem um momento do nosso dia que a gente encontra alguém pregando a palavra do Senhor, entregando aqueles papelzinhos, né, falando do amor do Senhor, da misericórdia, do favor. E muitas vezes a gente não dá ouvido, né? Muitos pegam aqueles papéis que são entregados nas ruas e jogam no chão, não dão nem crédito. Mas ali vocês estão jogando, gente, é um pedacinho da palavra do Senhor. Às vezes eu já peguei tanto daquelas palavras quando eu ainda não buscava a Deus como eu busco hoje, né? Mas muitos daqueles papelzinhos que vinham para minha mão falavam ao meu coração. Às vezes era uma situação difícil que eu estava passando, uma aprovação, alguma coisa, e quando eu olhava ali, eu via o carinho, o amor assim do Senhor, a misericórdia, com que Ele demonstrava, às vezes até nas pequenas coisas. Então, a gente vive muito isso hoje em dia, nem todo canto que a gente tá é alguém falando da palavra do Senhor, às vezes é uma igreja perto, né? E muitos de nós não damos créditos, né? Vimos a palavra do Senhor, não damos ouvidos, né? É como aquela parte que fala na Bíblia que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, né? É tipo aquelas pessoas que ouve o que é de Deus, vê o que é de Deus, mas não pega para si, né? Então, amados, um conselho que a Bíblia nos dá, né? Que a gente tem que estar com os ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor, guardar em nosso coração, ter cuidado com os caminhos que a gente anda, né? Com o que fazemos, porque a maneira como a gente vive nos aproxima tanto de Deus como também nos afasta. Assim, sabemos fazer nossas escolhas, saber que caminhos temos que caminhar, né? Vamos caminhar, né? Porque Deus, ele sempre teve um cuidado para conosco de pregar, de que a palavra dele seja pregada. Ele até fala que não se consumará, né? Aqui a terra, até que a palavra dele seja pregada nos quatro cantos da terra, né? Então, quando o nosso Senhor Jesus voltar, tenha certeza que a palavra dele vai ter sido pregada, porque nenhum de nós irá chegar ao fim dos tempos sem ter ouvido a palavra do Senhor, do amor dele, da misericórdia, do favor. Então, deem ouvidos à palavra do Senhor. Quando alguém chegar para pregar, falar do amor dele, da misericórdia, do favor, escutem, porque vai chegar um tempo que a gente vai procurar essas pessoas e não vai ter. Olha, a gente tira pela pandemia. Quanto tempo, né, que a gente ficou prevido de ir na casa do Senhor, de louvar o nome dele, de glorificar o nome dele. Foi um tempo de como se a gente se sentisse aprisionado, né? Aprisionado porque a gente não podia fazer nada. Nem louvar o nosso Deus a gente podia nesse tempo. E ali as pessoas começaram a dar importância, porque quando a gente tem, é como se a gente não desse importância que a gente tem. Mas a partir do momento que a gente passa a não ter, é que a gente vem reconhecer o valor que aquilo tinha na nossa vida, né? E os cultos foram assim, né? Muitos ficaram contando, quando as igrejas vão reabrir. Muitos sentiram a ausência da igreja, né? A falta que ela fez nesse tempo da pandemia. Porém, agora, hoje, as portas estão abertas e eu fico me perguntando, faz quanto tempo que você não vai, né? À casa do Senhor, glorificar Ele, falar da bondade dEle, né? Testemunhar as obras que Ele faz todos os dias na nossa vida, porque vivemos debaixo do amor e da misericórdia do nosso bom Deus. Então, meus amados, o que eu quero trazer para vocês aqui, deem ouvido à palavra do Senhor. Se você vê alguém falando do amor de Deus, deem ouvido,
porque bom é que os nossos ouvidos estejam atentos para o que é do céu, para o que vem do nosso Pai, porque é isso que vai nos conduzir à salvação das nossas almas, né? Então, Jonas, a gente sabe, né, da história de Jonas, que ele recuou a fazer a vontade do Senhor, né? Só que olha quanta gente, né, que através do testemunho da pregação dele, né, no caso, quantas pessoas ele salvou. Ele salvou uma cidade ele salvou por conta da pregação dele, que o Senhor enviou ele lá para pregar. Então, essas pessoas que se encontram pelas ruas, pelas praças, falando do amor, da misericórdia de Deus, do favor, são para salvar almas. Essa missão é que o Senhor tem deixado para nós. Ele fala para a gente sempre estar evangelizando. Quer fazer alguma coisa pela obra do Senhor? Evangelize. Evangelize, fale do amor de Deus, da misericórdia dele, da salvação. Porque esse é o foco, nesse fim de tempos que estamos, esse é o foco do nosso Deus, tem que ser o foco de todos nós, é estar levando a palavra do Senhor para o máximo de pessoas que a gente puder. Hoje em dia tem muitos meios de a gente fazer isso, né? Além de falar assim com pessoas, quando a gente anda pelas ruas e tudo mais, tem as redes sociais, né? Que apesar de as pessoas usarem muita para fazer maldade, mas também tem o seu lado bom, né? Assim a gente sabe usar, né? Então, é esse, meus amados, a palavra de hoje, né? Pra gente dar ouvidos, né? Aqui esse povo aqui deu ouvidos à pregação de Jonas e por conta disso foi livre, né? Aqui todo esse povo teve uma libertação, né? Porque além de ter se livrado da ira, né, de Deus, né? Que Deus se arrependeu do que iam fazer essa cidade, eles ganharam um presente maior, que foi a graça do Senhor em cada um deles, né? Porque na medida em que a gente se arrepende do nosso mau caminho e dá ouvidos ao que é do céu, o Senhor, ele entra em nós e faz morada. A gente vira a morada do Espírito Santo de Deus. Então foi essa, meus amados, a palavra. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.